Então, nós convidamos a Liana para poder fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade desse encontro, dessa preparação de nossos corações, desde o início do nosso dia, afastando de nós todos os pensamentos negativos e buscando em nosso íntimo as maneiras de que dispomos para nos colocarmos como irmãos diante de todos aqueles que nos cercam. E mesmo sabendo de todos os obstáculos que a vida nos proporciona, a força que vem de Ti, Mestre, a certeza de que não estamos sozinhos e que podemos fazer muito por aqueles que nos cercam, que nos acompanhem a cada dia e que possamos ajudar aqueles que nesse momento necessitam, como nossos irmãos gaúchos. E não só as nossas orações, mas as nossas atitudes, todos os irmãos, porque fazemos parte de uma só família. Estejamos sempre prontos e que neste momento em que a oração se faz o tema de nossas discussões, possamos colocar as nossas preces em direção a todos os irmãos que enfrentam os obstáculos desta vez, porque tudo passa. Possamos ser instrumentos de Teu amor, de Tua caridade, para que essas dificuldades passem logo e que possamos extrair de cada momento a certeza de que vamos nos transformar, de que vamos enfrentar esses obstáculos, construindo uma nova estrada muito melhor e muito mais próxima de Ti, Senhor, porque a dor nos ensina, como Tu nos ensinaste, que possamos saber lidar com ela. E assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, vamos recomeçar o nosso estudo do livro Missionários da Luz, continuar o capítulo 6, que chama Oração. Então, na minha marcação aqui, nós paramos aqui no aqui está, a luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Então, eu vou ler o parágrafo aqui para ver se vocês acham, tá? Esse parágrafo, ele começa lá em cima. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, todo mundo achou? Achou? Tá, então, ó, Malu, na minha página aqui é a página 66, tá? Não sei se coincide com a sua... É que eu marquei 2 lugares, não sei porquê. Tá. Mas de qualquer forma, o parágrafo é quando ele fala assim, Alexandre sorriu pensativo e falou depois. Ah, sim. Tá? Então vou ler aí para onde que a gente marcou. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos tempos, a ascendência da fé nos processos da medicina, nos séculos passados, é a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem. Deixa eu só fechar o som aqui. Tira aqui. Tá. Não são integralmente destituídos de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados,
As expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nobre que deslumbra a sua vista. Aí, a gente parou aqui, tá? Agora vamos recomeçar. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Então, já tinha até comentado isso daqui. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto de essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo. Então, o que ele está falando? No plano deles, eles têm instrumento de cura, né, para o que nós precisamos. Mas nós precisamos buscar a cura por nós mesmos. É a lei do merecimento, né? Então, cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E aí, nesse quesito, tem uma publicação chamada Os Curadores do Senhor, que é de Antônio Lobo Guimarães. E é um livrinho, tá? E nessa passagem chamada Os Curadores do Senhor, descreve uma conversa com Jesus. Ele descrevendo Jesus costumava perguntar: que queres que eu faça? Ou ainda, queres ficar são? Porque sabia que a cura depende da individualidade. Nem mesmo o divino curador sararia alguém que não quisesse curar a si mesmo. O doente tem de se envolver no processo de sua cura, como se fora médico de si mesmo. Pois verdadeiramente Deus, os espíritos ou qualquer curador não realizam a cura, o que fazem é reforçar ou suplementar na individualidade a sua capacidade de autocurar-se, né? Então, é necessário nós desenvolvermos essa latência que nós temos de sermos médicos de nós mesmos, né? De nós combatermos as nossas mazelas através do autoconhecimento, do autoaprimoramento, né? Então, ser médico de si mesmo é fazer o autoaprimoramento a cada minuto da vida, né? É nós sempre estarmos orando e nos vigiando, identificando os pontos de melhora que nós temos em nós. Então, nos melhorando, milionésimos a cada dia, nós seremos um pouco mais médicos de nós mesmos, né? Então, é isso que André Luiz quer nos passar aí, né? Cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo. Então, se ninguém quiser fazer nenhum comentário, a gente vai continuar, né? Eu tenho. Por favor, Adriano. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 871. Da espiritualidade que abriu essa página, eu marquei. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Boa pergunta.
Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado, na questão 119. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Questão 379. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dá ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, livre-arbítrio, né? Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da existência. Olha que interessante, né? Ok, muito bem. Excelente. Então, vamos continuando, né? Então, cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo-lhe a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo, conhecerá o mais poderoso antídoto. Então, aqui ele nos fala, né, que há diversos processos de medicação espiritual. Ora, se o homem ele deve ser médico de si mesmo, então quais os processos de medicação espiritual que nós podemos utilizar, né? Então, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 95, né? Então, sempre lembrando que o livro O Consolador é aquele livro de perguntas e respostas que os amigos de Chico Xavier, né, que trabalhavam no Centro Espírita com Chico, os médios, né, faziam para Chico quando Chico estava com Emmanuel, para que Emmanuel pudesse responder as perguntas. Então, na questão 95, eles perguntam para Emmanuel: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Então, responde Emmanuel: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, sermos médicos de nós mesmos não é combatermos as nossas doenças transitórias da carne, mas sermos médicos de nós mesmos é combatermos a causa dessas doenças transitórias da alma que estão em nós mesmos. Qual é a causa? As nossas imperfeições, os nossos desequilíbrios, né? Então, quando ele diz há diversos processos de medicação espiritual, então as medicações espirituais é tudo aquilo que nos leva ao estado de equilíbrio espiritual. Então nós temos, por exemplo, a prece, né? A prece é uma medicação espiritual. A água fluidificada é uma medicação espiritual que nos leva ao reequilíbrio, à reenergização. O passe é uma medicação espiritual. Uma boa leitura edificante, uma boa música que nós ouvimos, que nos reequilibra o espírito. Então, são todas medicações espirituais. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Ou podemos seguir? Então, vamos seguindo. Lembrando que a participação de todos é importante para o enriquecimento do nosso estudo. Então, vamos continuar. Então, continuando esse tópico, há diversos processos de medicação espiritual,
né? Continua essa ideia através de um embasamento de Dr. Bezerra de Menezes. Então, os espíritos, após o desencarne, tendem a se ocupar das mesmas atividades a que se dedicavam em vida. Não que seja uma regra. Como exemplo, apresento o caso de Dr. Antônio Demeury, que é médico que conhecera e que, após a morte, continuara a cuidar de doentes. Então, isso quem diz para a gente é Kardec, está na Revista Espírita, de março e abril de 1865. Agora, no Brasil, voltando para o Brasil, né, nós temos o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que foi um membro da Academia Imperial de Medicina, né? Então, esses espíritos, né, eles eram médicos encarnados e que, quando desencarnados, continuaram a sua atividade auxiliando aos doentes encarnados, né? E aí eles, né, ratificaram os tipos de medicina que nós podemos utilizar, medicina do espírito. Quais os tipos de tratamento? Aplicação de passes, fluidoterapia, tratamento à distância, através da prece, né? Então, dois exemplos aí, o Dr. Antônio Demeury e Bezerra de Menezes no Brasil. Ok? Então, vamos continuar. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Ou seja, ele estava acompanhando aquele rapaz, e quando o rapaz entra na casa dele, André Luiz olha para aquelas entidades que vampirizavam esse jovem e via que elas ficaram, né, contrafeitas. Elas não gostaram dele entrar na casa dele. Alguma coisa, continua o livro, impedia eles acompanhar a vítima no interior da casa. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, por que aqueles irmãozinhos atormentados não entraram na casa junto com aquele jovem, né, que eles vampirizavam? Porque naquela casa tinha uma esposa que era uma esposa dedicada à oração. E a oração que ela fazia dentro da sua casa fazia um envoltório protetor daquela casa, impedindo a penetração daqueles irmãos desencarnados que não tinham uma vibração semelhante com a vibração da prece daquela esposa, né? Emmanuel tem um livro chamado Escrínio de Luz. Nesse livro, Escrínio de Luz, o capítulo 9 chama A Prece. Nesse capítulo, Emmanuel nos diz que a oração ela não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Ou seja, a oração não é para tirar do caminho que nós temos que percorrer, do que nós temos que passar, mas sim para que nós tenhamos luzes para passar por esse caminho escuro. Não representará, segundo Emmanuel, a oração, uma porta de escape ao sofrimento que é regenerativo, de que ainda carecemos. Nós carecemos desse sofrimento para nos regenerarmos daquilo que nós temos de imperfeição. Mas, nos diz Emmanuel, que a oração expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da diversidade no rumo da bonança.
nos diz Emmanuel que a oração não será um privilégio que nos exonere da enfermidade que é retificadora, mas ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa reflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, a oração comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor de nossa própria cura, né? Então, o poder da prece como um instrumento da medicina espiritual, né? Para nos renovar as energias para que nós possamos percorrer o caminho que nós temos que percorrer, não para termos um desvio desse caminho, mas para percorrer o caminho da energia que nós necessitamos. Então, a prece dá essa energia para nós e, além disso, ela nos sustenta o nosso ambiente, né? Traçando fronteiras protetoras em torno de nós. Então, vamos continuar. Sim, já observar experiências dessa ordem, né? Diz André Luiz. Aqui, prosseguiu ele, Alexandre, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar oração fervorosa e reta, né? Estão dizendo aí sobre a esposa do rapaz que tinha, né, essa rotina, né, de se entregar à oração para a harmonia daquele lar, para a harmonia daquele casamento, né? E é essa oração que sustentava aquele lar. Entramos e, enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Então, eles entraram naquela casinha humilde e André Luiz fica estupefato, né? Observando a paz que ele sentia dentro daquela casinha humilde. Muito provavelmente, né, André Luiz, por observar no caminho aquelas entidades, né, atormentando aquele rapaz, imaginara que quando ele entrasse na casa do rapaz, seria uma casa em tormenta, né? Uma casa em desequilíbrio. Então, quando André Luiz ele adentra naquela casa, ele sente, né, aquele supetão que ele toma. Ele observa aquela paz que reinava naquele lar, né? Que até então ele não sabia de onde surgira essa paz. O lar, então, diz Alexandre, não é somente moradia de corpos, mas, acima de tudo, residência das almas, né? Então, o lar não é somente moradia de corpos, né? Mas residência das almas, ou seja, de tudo aquilo que nós trazemos de nossas vidas pretéritas, né? De tudo aquilo que nós albergamos em nosso espírito, nós colocamos em nosso lar. A energia do nosso espírito, nós colocamos em nosso lar, né? Mar, Oi. e também a explicação, depois que você falou isso, explicou a residência das almas, que a reencarnação não erra de endereço, né? A Pois gente é. está com as pessoas que temos de estar para afinar, né? Para as arestas. Agora eu entendi. O lar é a residência das almas, que eu não tinha entendido quando eu tinha lido. Pois Obrigada. é mais profundo, né? Uhum, muito mais profundo. E aí, para a gente ler, para a gente entender um pouco mais, né? Emmanuel tem um livro chamado Crer e Agir. Nesse livro, o capítulo 26 chama Abençoado Cadinho. Então, Cadinho, né, vamos relembrar. Ô, Márcio, você quer fazer um comentário? Sim, era só como você falou em lar, recordar o capítulo 20 de Nosso Lar, que fala noções de lar, tá?
que é muito interessante, tá? Quem sabe que os companheiros aí puder dar uma relida, né, no Nosso Lar, tá, tem esse capítulo lá, tá bom? Era só isso. Obrigado, Márcio. Muito bem lembrado, né? Ele traz aí, né, no livro Nosso Lar, nesse capítulo, ele traz aí um capítulo inteirinho falando sobre isso que a gente está falando aqui agora, né? Muito bom, Márcio. Muito bem lembrado. Então, vamos continuar, né? Então, Emmanuel tem esse livro, Crer e Agir, capítulo 26, chama Abençoado Cadinho. Então, Cadinho, o que que é? Cadinho é tipo uma taça de porcelana, um potinho de porcelana, né? Onde nós fazemos, em laboratório, mistura de substâncias. Então, a gente pega esse recipientezinho de porcelana branco, colocamos várias substâncias ali e pegamos um soquetezinho, que a gente chama de pistilo, e com esse soquetezinho a gente vai triturando essas substâncias ali nesse potinho, até que elas se misturem, entrem em ação, em reação uma com a outra. Então, isso aqui é cadinho. E o Chico, né, através de Emmanuel, André Luiz, então ele sempre compara o nosso lar, né, a nossa residência, como um cadinho, ou seja, esse lugar onde nós somos misturados ali para que nós soframos uma reação em cadeia, né? Somos misturados o quê? Igual a Adriano lembrou, né? A encarnação na rede de endereço. Com aqueles que nós devíamos reencarnar, né? Que muito provavelmente a gente devia alguma coisa na reencarnação anterior e temos débitos para com eles, né? E também com pessoas que precisam de ensinar algo para nós mais a miúde, né? Então reencarna junto. Então é esse cadinho, né? É esse pote onde vai se misturando ali até que nós possamos, né, aprender o que nós precisamos. Então, Abençoado Cadinho, chama esse capítulo 26. Então, Emmanuel nos diz que o Instituto da Família é oficina de aprimoramento pessoal, né? Então, a casa da gente, né, a nossa família, mas eu moro sozinho, tá? Mas você tem a sua família, né? Então, o lar não é a estrutura somente física, mas os laços familiares, né? Isso que é o lar, os laços familiares. Então, esses laços familiares é o Instituto da Família, é uma oficina de aprimoramento espiritual, onde nós temos que conviver com as diferenças mais de perto e aprendemos a aceitar as diferenças. Se nós não aprendemos a conviver, a aceitar e a aprender a conviver com essas diferenças, reencarnaremos de novo, passando as mesmas situações, até que nós aprendamos, né? Então, o lar é isso aí, é oficina de aprimoramento espiritual. Nas atividades do lar, o homem é convocado ao exercício constante de duas coisas importantíssimas, que começam com os P's mágicos, né? Paciência e perdão, né? Então, os dois P's mágicos. Então, nós somos convocados constantemente ao uso desses dois P's mágicos, paciência e perdão no lar. Em contato com a parentela, aprenderá a amar no clima da renúncia e do sacrifício, né? Não é isso mesmo, né? A gente tem que renunciar a muita coisa para que a gente possa conviver bem, né, com os nossos parentes, né? Então, clima de renúncia e sacrifício, reparando os erros de outras romagens no corpo físico, né? Então, aqueles erros que nós cometemos lá em outras encarnações, nas encarnações pretéritas, né? Nós vamos reparar, ou seja, corrigir esses erros na convivência familiar.
né? Na convivência salutar familiar, né? Convivência salutar familiar. O lar, abençoado cadinho, onde tantos se retemperam para as alegrias imperecíveis da vida superior. Ou seja, esse lar é aquele local, né, onde muitos, né, aceitam a convivência salutar e, com essa aceitação, eles levam alegrias imperecíveis para o além. Não o desprezes sob qualquer pretexto. O teu lar é o teu pequenino mundo, onde o teu coração, de pai ou de mãe, de filho ou de filha, pode refletir a luz do coração divino que sustenta e equilibra o universo inteiro. Nossa, a importância, né? A importância dos laços familiares, né? De nós nos embrenharmos para a boa convivência através da paciência e perdão dentro dos laços familiares, né? É equilíbrio universal isso, ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Então, vamos continuar. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, né? Então, olha aí, né, o santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração, então, aquela casa em que as pessoas oram, né? E que possuem sentimentos elevados, né? Então, veja bem, não é só orar da boca para fora, né? Mas é permitir que a oração nos faça cultivar sentimentos elevados e que nós, dentro da nossa própria casa, nós sintamos a elevação do nosso espírito, nós provocamos a elevação do nosso espírito através de atitudes salutares e edificantes. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se permite fazer dentro da casa da gente, né? Com o tipo de programa que a gente permite assistir, com o tipo de música que a gente se permite ouvir, né? O tipo de conversa que nós estabelecemos dentro de casa, né? O tipo de mentalidade que nós cultivamos. Então, é tudo uma construção de uma fortificação, né? Uma fortificação. Por isso que o lar ele deve ser uma fortificação, né? Um local de proteção. Mas não é proteção física, é proteção espiritual. E a gente só faz, só permite isso com a prática constante, né? Com a vigilância constante, né? Do que eu faço, do que eu me permito pensar, do que eu me permito assistir, do que eu me permito falar, né? Então, o santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e desses sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, ou seja, dentro da nossa própria casa, nós fazemos florir, né? Florir flores espirituais, né? Flores espirituais. Então, os espíritos conseguem visualizar essas flores, o perfume embalsamante dessas flores, resultante do equilíbrio edificante que nós construímos no lar. Tanto é que André Luiz, quando ele entra naquela casinha humilde, ele se sente maravilhado com a paz reinante naquele local, né? O Evangelho segundo o Espiritismo,
no item 11 do capítulo 5, ele diz para a gente o seguinte: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal de que haja feito. Então, é isso que eu estou falando, né? Enquanto nós não reparemos esse mal que nós fizemos lá atrás, ou enquanto nós não aprendemos o que nós necessitamos de aprender com aqueles que nós reencarnamos, né, pelas ligações familiares, a gente vai estar sempre reencarnando novamente. E ainda diz o Evangelho segundo o Espiritismo, através de Kardec, se reconhecesse nelas as que odiar as pessoas que odiara, quizás o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido, ou seja, por isso o esquecimento do passado, para que nós possamos esquecer todo o ódio, toda a humilhação que nós provocamos ou que fomos, né, atacados, né? Para que nós possamos, então, com esse esquecimento, cultivar o amor que devemos um para com o outro. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, o capítulo 4 chama ambiente doméstico. E apenas uma frasezinha desse capítulo 4. Emmanuel nos diz: identifiquemos no lar a escola viva da alma, né? Mais uma vez, da alma. Então, é no lar que nós devemos educar o espírito, o nosso espírito, com os relacionamentos saudáveis dentro do nosso lar, dentro dos laços familiares, né? Então, vamos continuar. Nosso amigo não se equilibrou. Então, Alexandre está falando do rapaz, né, que entrou em casa. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. Então, na encarnação atual, o rapaz na mocidade cometeu vários deslizes, né? Então, ele ainda não se equilibrou daqueles deslizes cometidos, tanto é que ele ainda se vê vampirizado por aqueles irmãozinhos ainda desequilibrados. No entanto, a sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre, né? Então, ele está desequilibrado, mas a esposa garante o equilíbrio no lar. Como garante a casa tranquila? Com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras luminosas, de que seu espírito se nutre. Então, o espírito dela se nutre de coisas purificadoras e luminosas. Se ele se nutre nisso, ele vai emitir o quê? Luz purificadora. Nesse item, nesse tema de emissão de luz purificadora, tem um livro chamado Luz. Tem um livro chamado Luz no Lar, e esse livro de autores diversos. E tem o capítulo 49, quem escreve esse capítulo 49 é o espírito Sheila. E Sheila nos diz o seguinte, nesse capítulo: organizemos o nosso agrupamento doméstico no Evangelho. No Evangelho. A gente tem que fundamentar o nosso grupamento doméstico, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nesse encontro de hoje, nós estamos fundamentando o nosso lar
no Evangelho, no estudo das passagens cristãs, né? Nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos dos espíritos de luz que vieram trazer para a gente essas mensagens edificantes. Então, a própria Sheila, que é um espírito de luz, nos fala isso. Organizemos nosso agrupamento doméstico no Evangelho. Em casa começa a nossa missão no mundo, ou seja, é dentro do nosso lar que nós temos que gerar essa harmonia equilibrante, edificante, para que nós tenhamos energia salutar para nós levarmos para fora. Seremos, de Sheila, lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então, por isso que o lar tem que ser uma fonte de regeneração de nós mesmos, para que, regenerados, nós saiamos de casa para levar essa energia balsificante a todos. Fujamos de Sheila a frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico o sublime cultivo de nossos ideais com Jesus. Então, é dentro da nossa casa que nós temos que fazer esse cultivo do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemos, então, em casa a chama de nossa esperança. Então, a casa da gente é para a gente sustentar a chama da nossa esperança, de sermos melhores, de levarmos o melhor para o outro. Continua Sheila, estudando a revelação divina. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está sustentando essa chama, estudando a revelação divina que foi trazida a nós pelos irmãos espirituais, a terceira revelação, né? A terceira revelação. Então, a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Então, porque quando a gente pratica a fraternidade é aquele amor dispensado e natural ao próximo, nós nos permitimos crescer em amor e em sabedoria. Porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Né? Então, luz no lar, ditado pelo Espírito Sheila. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Achava-me eminentemente surpreendido. Então, o André Luiz está ali, né? Igual eu falei, está estupefato, né? Ele entrou e sentiu aquele clima de paz, né? Balsamizante que o envolvia completamente. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterada. Então, aqui eu quero só frisar o seguinte: em cada objeto isolado havia vibração de paz inalterada. Por que eu quero frisar isso? Porque os objetos da nossa casa, eles absorvem a nossa energia. Mas não sou eu que estou falando isso. Quem está falando isso é André Luiz. Em cada objeto isolado havia vibração. Então, nós entramos em vibração sintonizante com aquilo que nós, com o meio que nós frequentamos. Vou dar um exemplo físico prático. Né? As pessoas, existem pessoas que emitem, né, pela voz, aquele tom agudo, que fazem o quê? Quebrar taças, né?
Por quê? Porque o tom, a nossa voz são ondas, vibrações. Ondas são vibrações. Vibrações. Então, vibração é físico, é explicação física. Então, esse tom agudo, vibrações muito repetitivas, e essas vibrações, elas possuem o mesmo tamanho de onda que as moléculas dos cristais daquela taça. E quando elas se coincidem, olha a mesma vibração, elas se sobrepõem uma à outra de tal força tamanha que essa sobreposição faz vibrar as moléculas, mas ainda que quebra a estrutura. Né? Então, isso é físico. Então, nós emitimos vibrações e essas vibrações se acumulam nos objetos. Se acumulam nos objetos. Então, eu dei um exemplo, né? Que quando nós estávamos fazendo o estudo, eu estava lá em Juiz de Fora, se vocês lembram, na casa que eu estava, a gente, no dia do nosso estudo, fizemos o estudo, passou, no dia seguinte eu vi os objetos todos quebrados que caíram dentro do armário. Todos os objetos de louça quebraram, né? Então é isso, né? São vibrações, né, que nós emitimos. Pois não, Malu? Não, sou eu. Gabuto. Então, a gente pode dizer, então, que o lar da gente, né, é a incubadora da nossa alma. Ela recebe aquilo que nós vibramos, que nós emitimos. E isso fica na memória do lar, da casa, nos objetos. É isso que ele está dizendo. Seria isso, né, que você está dizendo, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Tá ok. Alguém quer fazer mais um comentário a respeito disso? Não? Ok. Então vamos continuar. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Então ele entra no quarto dele, né? Então ele entra no quarto. Alexandre tomou-me a destra paternalmente. Então ele pega no braço direito dele, né? Paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito. Então o rapaz entrou, fechou a porta sem bater, e Alexandre, respeitosamente, bate espiritualmente, né, na porta, espiritualmente. De leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Então, ele fazendo esse tom de respeito, né? Ele bate a porta do quarto e aguarda. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico, ela estava no desdobramento noturno, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou o jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Jesus, né? Então, o desejo é a primeira coisa. O desejo é a primeira coisa para que nós possamos realizar algo, né? Então, ela dizendo: desejo transformar a minha casa no templo vivo de Jesus, né? Então, que nós cultivemos esse desejo, né? De transformar o nosso lar no templo vivo do Cristo. Então, novamente, um livrinho Luz no Lar, de autores diversos. Agora, o capítulo 23 chama No Templo do Lar.
quem assina é Pio Ventânia, Espírito Pio Ventânia. Então, ele nos diz o seguinte: acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva. Aí, devemos ser médicos de nós mesmos. O instrumento da medicina espiritual, o culto do Evangelho do lar. Né? Então, mais uma forma de medicina espiritual que a gente pode utilizar. Então, o culto doméstico do Evangelho é a fonte real de medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, o culto do Evangelho no lar, ele nos traz o equilíbrio do corpo físico e da parte psíquica. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, né? Então é interessante que não é só se colocar sob a orientação do Cristo, mas aceitar-lhe o governo espiritual, aceitar que o Cristo nos governe espiritualmente no campo íntimo. O que é aceitar que o Cristo nos governe espiritualmente? Né? Aceitar que os ensinamentos do Cristo sejam as balizas da nossa vida. Né? As balizas é o direcionamento. Né? Então, o ensinamento do Cristo sendo um direcionamento para as nossas pernas, para o nosso caminhar. E aí continua Pio Ventânia. Harmoniza-se com a boa lei, purificando os propósitos, elevando atitudes. Então, harmonizar-se com a lei divina é o que é? É nós purificarmos os nossos propósitos, ou seja, nós edificarmos os nossos objetivos de vida, né? Os nossos propósitos de vida, né? Termos somente propósitos edificantes, elevando atitudes, ou seja, não somente temos propósitos sublimes, mas a partir dessa meta, cada dia nós temos atitudes que nos elevem e não que nos rebaixem, atitudes edificantes. E sublimando resoluções que edificam a consciência, né? Então, todas as nossas decisões sendo decisões voltadas no ensinamento do Cristo, para que nossa consciência fique edificada e o coração também. Os princípios evangélicos são elementos de vida. Então, quanto mais nós caminhamos sob o evangelho, mais vida nós teremos. Por isso que é a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Então, eu sou a verdade, são os meus ensinamentos, são verdades para você. Esses meus ensinamentos, você seguindo, é o caminho que vai te fazer o quê? Ter a vida em abundância. Então, por isso que fala que os princípios evangélicos são elementos de vida em abundância. E convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os elementos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras das desilusões e favorecem o clima da fraternidade e da confiança. Tudo isso no lar. Suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Então, veja, o nosso embasamento no Cristo, no lar, é a nossa bússola para a nossa evolução, reajuste, melhoria e elevação. Alguém quer comentar algo? Sim, Marco. Só complementando a sua fala, Emmanuel, no livro Como Nosso, no capítulo 108, que fala de oração, da oração, né? Ele fala, eu vou ler só o último parágrafo.
No momento da oração, né, peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar Jesus, os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, que seja feita a vontade do Pai, né? A vontade de Cristo, porque muitas vezes a gente pede, os nossos propósitos não são propósitos que nós merecemos, não. Às vezes a gente pede propósitos inferiores, que a gente não está preparada para receber aquilo, não está no momento ainda. Então, peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria e que seja feita a vontade do Pai, né, na nossa vida, porque Ele sabe o que nós precisamos, né? Só isso. Seja sempre a vontade do A Pai, né? vontade do Pai, né? Muito bom, excelente. Então, lembrando a todos, né? Deixem falar por através de vocês os irmãos espirituais que querem falar. Eles estão querendo falar e vocês não estão deixando eles falar. É verdade, viu, gente? Tem gente aí que tem uma coisa linda para falar. Tem que falar, porque senão pode fica falar, vindo Liana. aqui para a gente. Pois não, Liana. Pegando aí a ponte, né, que a Adriana trouxe para a gente sobre a oração, que seja feita a vontade do Pai, aí eu estou trazendo também a questão 306 de O Consolador, que já foi trazido hoje por Marco, né? Na questão 306 é feita a seguinte pergunta: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? E a resposta de Emmanuel: o seja feita a vossa vontade, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, por meio dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Então, eu consigo ver aqui que há possibilidade, abre a possibilidade de pedidos também materiais, desde que esses pedidos estejam, que esse lado material esteja a serviço do servir, né? Para o nosso crescimento. E ele continua: o que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Era isso que eu Muito bom, acho Liana. que casou bem aí com o que foi trazido, né? Olha só, o capítulo 109 do livro Pão Nosso são os 3 imperativos. Aí traz a seguinte epígrafe, vou ler só a epígrafe. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pois é, certeza, né? Certeza, né? Muito bom, excelente. Ok, então vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, né? Então, a gente estava comentando aqui, né? Desejo transformar a casa no templo vivo de nosso Senhor, né? Então, é o desejo já, é o fundamento, primeiro fundamento para que possa materializar o que ela quer. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, André está falando, André Luiz, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Então, a esposa está adormecida, o rapaz vai deitar do lado dela com cuidado
E ela está desdobrada em espírito, né? Lá com André Luiz e Alexandre. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou. Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Então, olha só, o benefício é a oração de Alexandre, né? Então, aqui ele faz questão de mostrar para a gente, né, que a nossa oração é um benefício tamanho que nós podemos prestar àqueles os quais nós destinamos as nossas preces, né? Então, enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu, Alexandre, né, quando ele se mantinha insulado em si mesmo, eu, André Luiz, observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeceira com as mãos, ele levava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-no toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Então, ela fazendo oração, e Alexandre conseguia perceber a oração para quem se destinava, porque ele viu o rapaz se reluzindo à medida que ela orava. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Né? Então, aqui, o coração se lhe transformava num foco ardente de luz. Então, veja a prece, né? A prece fervorosa, como o próprio Alexandre, o próprio André Luiz nos diz, né? Então, a prece fervorosa dela faz com que o coração se lhe transformasse num foco ardente de luz. Então, aí, demonstrando, né, a fonte do coração simbólico aí como a fonte do espírito, a central energética. Então, o coração é a central energética do espírito, né? Então, por isso que, se nós pegarmos o Sermão das Montanhas, né, que são os 3 versículos de Mateus 5, 6 e 7, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, perdão, do Sermão da Montanha, no capítulo 5, o versículo 8, Cristo já diz, né, através de Mateus, registrado por Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, mostrando aí o coração, né? Essa fonte sublime do espírito, né? Então, quando se torna puro de coração, é um espírito puro, sem maledicências, sem pensamentos deturpadores, né? Um coração em equilíbrio, que só sente, só percebe o bem, né? E nos próximo capítulo do Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 21 de Mateus, Cristo nos afirma
Porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a Cecília, fazendo a oração fervorosa dela para o esposo, o coração dela, o tesouro dela, era o esposo. Por quê? Porque ela colocava o seu esposo no seu coração, no seu centro do seu espírito, né? Nas suas fontes de oração. E aí, saindo de Mateus para Lucas, né? No versículo 45 do capítulo 6 de Lucas, Lucas registra que Cristo nos diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, né? Então, se nós cultivarmos boas coisas em nosso coração, né? Boas coisas no nosso coração, nós vamos ter as fontes do bem que nós podemos fazer para o próximo, né? Então, Cecília, o coração se lhe transformava num foco ardente de luz que irradiava. Então, irradiando aí esses bons desejos, esses desejos de luz, né? Que vai direcionado para o alvo, para quem ela estava orando. Então, vamos continuar. Os corpúsculos radiosos penetravam em organismo em todas as direções e, muito particularmente, na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador, né? Então, ou seja, aqueles irmãozinhos ignorantes, né, que se utilizavam do nosso irmão através da deturpação do sexo, né, geravam esses corpúsculos enegrecidos nessa região, e esses corpúsculos enegrecidos que consumiam esse jovem. Então, esses corpúsculos enegrecidos eram combatidos pelos feixes de luz emitidos pela oração de Cecília. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, ou seja, esses corpúsculos escuros, né? Está falando, André, que eram elementos mortíferos. Se não houvesse ação, desencadearia o quê? O desencarne do jovem, né? Então, esses elementos não permaneciam inativos. Eles lutavam desesperados com os agentes de luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Então, ele estava se sentindo tão bem nesse tratamento de luz através dos feixes luminosos emitidos pela oração de Cecília. O rapaz demonstrava-se calmo e gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. Então, o poder da prece, gente, é o poder da oração. Nós já falamos aqui do livro Entre a Terra e o Céu, que Eveline, a jovem, que faz aquela oração, né, no leito, na casa dela, para a mãe que estava desencarnada, e a mãe no umbral, a oração não vai para o umbral, mas a oração fica uma prece refratada, ela vai lá para a colônia do nosso lar e atinge Clarencio. Então, Chico fala que não há prece sem solução. A prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu, né? A força de uma prece. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos, André Luiz dizendo. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior.
fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações, né? Então, nós no estudo, né, nós estamos observando, né, nós estamos ouvindo, nós estamos captando as informações daqui e as informações também dos irmãozinhos espirituais que estão aí do lado de cada um, né? Mas nós devemos tirar as nossas próprias deduções, né? Nós devemos filtrar, interpretar o que é dito e o que nos é trazido pelos irmãos espirituais, cada um na sua residência, com seus irmãozinhos te assistindo, mas nós devemos tirar as nossas próprias deduções, para que possamos, cada um, ao seu jeito, empregar na sua vida, no seu dia a dia. Então, Alexandre dizendo para André Luiz, agora você tem que extrair suas próprias deduções. Sim, retrucou André Luiz, né? Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Então, aqui uma orientação de Alexandre para nós. A oração é o mais eficiente antídoto, não só do vampirismo. A oração é o mais eficiente antídoto para todos os males da nossa vida, né? Então, para todos os males, a oração é o nosso mais eficiente antídoto. Então, medicina espiritual, antídoto, oração, né? Para todos os males. Tem um livro chamado Instruções Psicofônicas. Esse livro é de autores diversos, mas o capítulo 36 ele chama Oração Curativa, e essa oração curativa é de Padre Eustáquio. Já ouviram falar de Padre Eustáquio? Em Belo Horizonte tem um bairro chamado Padre Eustáquio. Então, Padre Eustáquio foi um sacerdote mineiro de Belo Horizonte, que no início do século ele realizou muitas curas espirituais, né, Padre Eustáquio. E aí, nesse capítulo, ele começa a introduzir, porque esse capítulo desse livro é Chico também, né, com os seus médios, recebendo os irmãozinhos espirituais que ditam para Chico mensagens, né? E começa esse livro assim, ó, a reunião da noite de 11 de novembro de 1954 trouxe-nos a confortadora visita do espírito de Padre Eustáquio. Sacerdote extremamente consagrado ao bem, nosso amigo residiu por alguns anos em Belo Horizonte, onde, através de seu nobre coração e de sua mediunidade curadora, inúmeros sofredores encontraram alívio. Sempre rodeado por verdadeira multidão de infelizes, Padre Eustáquio foi o apóstolo das curas, das quais se ocuparam largamente os jornais de nosso país. E continuando no além-túmulo, o seu ministério sublime, conforme a observação dos médios clarividentes de nosso grupo, compareceu às nossas preces acompanhados por uma pequena multidão de espíritos conturbados e infelizes a lhe pedir socorro. O prezado visitante senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, com todas as características de sua personalidade, inclusive a mímica oratória e a voz que lhe eram peculiares quando encarnado. E aí eu trago um pedaço do que Padre Eustáquio nos repassa. Padre Eustáquio, através de Chico, nos diz: não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. Todos temos, né? Que nós usemos, então, essa força de cura que é a prece. Continua Padre Eustáquio. É necessário orientar as nossas atividades
no sentido de adaptar-nos à lei do bem, acalmando os nossos sentimentos e sossegando os nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. É indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor que domina todos os ângulos da vida, porque a lei do amor ela é tão matemática como a lei da gravitação. Trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa. A vossa Assembleia de Socorro aos irmãos conturbados na sombra é uma exaltação da prece. Então, que nós elevemos as nossas preces aos nossos irmãos sofredores e que, através de nossa prece, esses raios de luz atinjam esses irmãozinhos necessitados, reequilibrando-os e ressintonizando-os para o bem. Então, aqui nós terminamos o nosso encontro de hoje e convidamos, então, a Isabel para poder fazer a prece de finalização. Isabel, pode ser? Claro. Ok. Agradecendo imensamente o estudo de hoje, que tanto nos enriquece. Agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanhou e que ainda nos acompanha. Tanto se falou em lar, em morada de corpos, morada de almas, moradas de orações, onde se busca na oração o conforto, o amor, a sabedoria para ter sempre uma harmonia no seu lar. Eu, nesse momento, peço que a espiritualidade olhe por todos esses nossos irmãos que, nesse momento, estão fora dos seus lares materiais e que certamente estão com lares provisórios e lá, sim, estão seus corpos, suas almas e, aos pouquinhos, se reinventando. Que tenham muita fé, muita força, muita sabedoria para passar esse momento, que o lar é a base de tudo. Todos merecem, todos precisam, e que logo todos consigam ter novamente um lar para chamar de seu. E, para finalizar, oremos que o Pai dê essa força que tanto precisam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada a todos, uma boa noite. Que assim seja. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos pela participação. Desejo uma boa noite para todos. E quarta-feira, se Deus quiser, nós nos reencontraremos aqui. Boa noite. Boa noite, moçada. Bom final de noite. Fiquem todos